que alguém trai justamente a pessoa que mais diz amar? Por que destruímos o amor que lutamos tanto para construir? Será que a traição revela a verdade sobre o amor ou sobre quem realmente somos? Poucas dores são tão difíceis de entender quanto a dor da traição. Ela não vem só da quebra de um pacto. Ela vem da quebra da imagem que você fazia do outro e da imagem que fazia de si mesmo dentro daquela relação. É fácil julgar quem trai. Difícil é encarar o que leva alguém a cruzar essa linha, mesmo sabendo que vai ferir quem mais confiava. Porque por trás da traição nem sempre está o desejo. Muitas vezes está a frustração, o acúmulo de mágoas, o silêncio não resolvido, a covardia de não enfrentar o que incomoda e preferir buscar alívio fora em vez de encarar de frente. Há quem diga que já se sentia sozinho na relação, que estava carente, invisível, mas ainda assim escolheu enganar ao invés de conversar, preferiu ferir em vez de pedir ajuda. E o mais perturbador é perceber que muitas vezes quem trai ainda ama ou acredita amar. Mas que tipo de amor é esse que convive com a mentira, que destrói justamente aquilo que dizia querer preservar? Talvez a traição revele mais do que uma falha na relação. Talvez revele o abismo interno de quem escolhe trair, um abismo feito de medo, egoísmo e negação. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse tema desconfortável, mas necessário, porque todo mundo já viveu, sentiu ou teme viver a dor de ser traído. E a pergunta mais importante a ser respondida é: se ainda havia amor, por que a pessoa traiu? A gente cresceu acreditando que o amor era a base de tudo, que se existe amor, dá para superar qualquer coisa. Mas a realidade não funciona assim. Nem todo amor sustenta uma relação. Nem todo amor sobrevive ao desgaste, à rotina ou ao abandono emocional. E é aí que começa o grande choque. A pessoa ainda ama, mas se sente sozinha, sufocada, invisível, e ninguém percebe. Às vezes, a traição surge como uma tentativa confusa de escapar de uma dor que foi ignorada. Não é o amor que acaba, é a conexão, é o desejo de ser visto que se esgota aos poucos. Isso pode acontecer até nas relações mais estáveis. Um relacionamento pode ter carinho, rotina, filhos, planos, e ainda assim faltar algo essencial: intimidade emocional. Nietzsche dizia: aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Na traição, muitas vezes, acontece o oposto. Alguém para de ouvir a música da relação e o outro para de dançar sozinho. Se o problema está na desconexão, na carência emocional, no desgaste, por que, em vez de conversar ou terminar, algumas pessoas escolhem trair? Talvez a traição não seja só sobre a outra pessoa. Talvez diga mais sobre o traidor e sobre o que ele tenta esconder de si mesmo, do que sobre quem foi traído. Quem trai nem sempre está em busca de alguém melhor. Na maioria das vezes, está tentando fugir de si. Foge do que se tornou, da rotina que aceitou, do incômodo de estar preso numa vida que já não reconhece mais como sua. A traição vira uma rota de escape, um jeito de anestesiar o vazio, de adiar conversas difíceis, de sentir por alguns minutos o que deixou de sentir dentro da própria casa. É por isso que tanta gente trai, mesmo dizendo ainda amar. Porque o problema, muitas vezes, não é a falta de amor, é o acúmulo de frustrações que ninguém teve coragem de encarar. E ao invés de encarar, trai. Ao invés de pedir ajuda, engana. Ao invés de mudar, mente. Mas toda fuga tem um preço. E esse costuma ser alto demais. Porque, no fundo, o traidor não está se libertando, está se perdendo ainda mais, tentando reencontrar uma parte de si da pior maneira possível. Mas será que isso justifica? Será que essa tentativa de reencontro interno diminui a responsabilidade de quem trai? Ou será que tudo isso só escancara uma verdade difícil de aceitar? Que por trás da traição ainda existe uma escolha. Porque é exatamente isso que muitos esquecem. Trair não é um acidente,
É uma decisão, e muitas vezes uma decisão fria. A pessoa não tropeça numa traição. Ela constrói, com mensagens escondidas, encontros secretos, mentiras planejadas, passo a passo, vai cavando o próprio abismo. Se estava infeliz, podia conversar. Se estava sufocada, podia pedir ajuda. Se já não dava mais, podia terminar, mas escolheu a covardia. Escolheu enganar quem confiava. Escolheu viver no conforto da mentira, enquanto destruía tudo o que havia construído. É aí que entra a pergunta mais séria. Será que a traição revela apenas um problema no relacionamento? Ou revela principalmente a fragilidade do próprio traidor? Maquiavel dizia: os homens ofendem mais facilmente quem ama do que quem impõe respeito. E talvez a traição seja exatamente isso. A coragem seletiva de quem fere só quem não representa a ameaça. Quem trai alguém que o ama, muitas vezes o faz porque sabe que será perdoado. Porque o outro é bom demais para revidar. Porque no fundo o traidor não respeita o amor que recebe. Ele se aproveita dele. É fácil ser gentil com quem você teme. Difícil é manter a integridade com quem te ama de olhos fechados. E esse é o traço mais cruel da traição. Ela não é só uma fraqueza emocional. Ela é, muitas vezes, um abuso frio da confiança de quem ama demais. E confiança não sobrevive onde há covardia. Porque trair não é só errar. É escolher com frieza enganar quem menos merecia ser ferido. Mas será que é só covardia? Ou existe também um lado mais sombrio nisso tudo? Um certo prazer disfarçado em manipular, esconder, controlar. Porque, às vezes, a traição mais cruel não está no que foi feito, mas no que continua sendo feito, mesmo depois do erro. Afinal, o que diz mais sobre o caráter de alguém? O ato de trair ou a frieza de seguir enganando como se nada tivesse acontecido? A traição mais devastadora nem sempre é o ato em si, é o depois. É acordar todos os dias ao lado de alguém, sabendo que mentiu. É sorrir, beijar, fazer planos, enquanto esconde um segredo que poderia destruir tudo. A frieza não está apenas em trair, está em continuar fingindo que nada aconteceu. O traidor não mente só com palavras, mente com o silêncio, com os gestos calculados, com a encenação perfeita de quem parece estar inteiro, quando já quebrou tudo por dentro. E é esse silêncio que machuca ainda mais, porque transforma a dor em rotina, a mentira em convivência e o outro em vítima de um teatro diário. Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros, mas nesse caso o inferno é estar ao lado de alguém que já foi embora e decidiu não avisar. A omissão se torna cúmplice da crueldade. O traidor sabe o que fez, sabe o tamanho do impacto, mas escolhe continuar, como se nada tivesse acontecido. E isso diz muito, porque quem trai ainda pode se arrepender, mas quem omite decide continuar. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna separar o amor verdadeiro da manipulação emocional. Mas como fica quem foi traído? Como reconstruir algo quando a base foi minada pela mentira? O que sobra quando a confiança vira escombro? Numa traição, quem trai pode até seguir em frente, mas quem foi traído fica. Fica com as perguntas sem resposta, com a culpa que não era sua, com a sensação insuportável de ter sido usado, enquanto entregava o coração inteiro. A maior dor de quem foi traído não é o ato em si, é o depois. É ter que seguir convivendo com as próprias dúvidas. Se foi cego, se foi insuficiente, ou se foi ingênuo demais. A traição deixa cicatrizes invisíveis. Não se apagam com o tempo, não se curam com pedidos de desculpa. Elas corroem a autoestima, bagunçam o senso de valor e fazem até o amor próprio virar desconfiança. Quem foi traído passa a desconfiar do outro, mas pior que isso, passa a desconfiar de si mesmo. Começa a duvidar da própria intuição, do próprio julgamento, dos próprios sentimentos, e isso é devastador. Porque quando a confiança é quebrada, nada mais parece seguro. E o pior é que, muitas vezes, quem foi traído ainda tenta salvar a relação. Ainda ama, ainda acredita, ainda espera por uma mudança que nunca vem.
Mas até que ponto vale a pena reconstruir? Até onde vai o amor quando o respeito já acabou? E quando o outro diz que vai mudar, como saber se o arrependimento é real ou só mais uma máscara usada até a próxima mentira? A maior ferida da traição não é o que o outro fez, é o que isso fez com você. É a dúvida que ficou. É o medo de confiar de novo. É a sensação de não ser mais suficiente, nem para quem jurou te amar. E talvez essa seja a parte mais injusta. Quem trai, segue em frente. Mas quem foi traído fica carregando os cacos. Fica tentando entender onde errou. O que poderia ter feito diferente. Como alguém que dizia te amar foi capaz de te ferir daquele jeito. Mas a verdade é que nem toda dor tem explicação. E nem toda resposta vai te trazer paz. Às vezes, a cura começa quando você para de procurar sentido em algo que foi, desde o início, uma escolha cruel. Você pode até escolher perdoar, mas isso não significa continuar. Perdão é sobre se libertar da dor. Continuar é uma decisão que só faz sentido se houver arrependimento verdadeiro e mudança concreta. Porque quem te traiu e seguiu mentindo não merece a sua lealdade. Você não precisa provar que é forte, tentando salvar o que o outro destruiu. A sua força está em saber a hora de ir, a hora de dizer, eu mereço mais do que isso. E merece mesmo. Merece alguém que te escolha, não só quando é fácil, mas quando é difícil. Que te admire, não só quando te conquista, mas quando convive com você. Que te respeite, não só quando você impõe limites, mas também quando você baixa a guarda. No fim das contas, a traição não define quem você é, mas ela pode revelar o quanto você vinha se abandonando para ser amado. E talvez esse seja o maior recomeço. Parar de aceitar migalhas e começar a construir um amor que não machuque, nem precise ser perdoado. Porque amar não é sofrer calado, é ser escolhido com verdade. E acima de tudo é se escolher primeiro, quando ninguém mais fizer isso por você. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.